Vamos falar sobre a luta pela sobrevivência da Cinemateca Brasileira e a gente vai falar neste momento com a Eloá Chouzal. Ela é historiadora formada pela USP, pesquisadora do audiovisual, atua na área há mais de 30 anos, é membro da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Olá, Eloá, bom dia. Bom dia, Marilu, tudo bem? Bom dia aos ouvintes da Rádio Brasil Atual. Estamos aqui Bom, nessa luta. vamos na luta, né? Ainda falar da Cinemateca Brasileira, né? Que abriga 250 mil rolos de filmes, que contém 44 mil títulos de curta, média e longa-metragens. Tem programas de televisão, registros de jogos de futebol, filmes publicitários e já passou por 4 incêndios, enchentes e há 7 meses não recebe recursos federais. Os funcionários estão há 3 meses sem salários. Foi feita até uma vaquinha virtual que arrecadou R$ 125 mil para os empregados e está online a petição Cinemateca Pede Socorro. Eloá, como é que você analisa esse quadro dramático da Cinemateca? É triste esse descaso, né? Olha, Marilu, você usou bem o termo correto. É realmente dramático, entendeu? Desesperador. E os funcionários estão entrando em greve, os trabalhadores estão entrando em greve hoje pela terceira vez, né? E por tempo indeterminado. E o que vai acontecer agora? Assim, o acervo já está sem a empresa que fazia a manutenção dos climatizados necessários para a manutenção dos filmes em umidade e temperatura correta. A empresa era uma PJ, já caiu fora. No dia 26, agora, os bombeiros, a brigada de incêndio, também caiu fora. E no dia 15, vamos ficar sem segurança alguma. Então, uma área de 24 mil metros quadrados, com todo esse acervo lá dentro, vai ser mantida pela boa vontade de alguns funcionários que, mesmo na pandemia, que mesmo durante a greve, vão estar indo lá para ver a temperatura como se fosse uma UTI. Claro, um enfermeiro, um médico pode estar em greve, mas ele não vai deixar o paciente morrer, certo? Porque ele está em greve, porque, né, é um motivo de força maior. Então, você ainda vai contar com a boa vontade dessas pessoas que vão estar indo lá para manter esse acervo, né, nessa condição desesperadora. Desesperadora. E, Eloá, esse imbróglio todo administrativo, né, o contrato do governo federal com a organização social que administra, a Associação de Comunicação Educativa Roquete Pinto, que foi encerrado pelo MEC, enfim, como é que está esse imbróglio administrativo nesse momento? Olha, é realmente uma questão, porque isso o entendimento é de um racha jurídico mesmo, né? Porque esse contrato do Ministério da Educação com a SERP, que é essa organização OS, gestora, administradora da Cinemateca, era um contrato grande, vultoso, acho que de 40 milhões, se não me engano, assinado em 2015, tá? E que envolve TV Escola, várias coisas, um contrataço. E em 2018, esse adendo, que é o 6º adendo desse contrato, é o contrato da Cinemateca, que entrou como um aditivo realmente nesse grande contrato. O grande contrato venceu dia 30 de dezembro de 2019. Só que o aditivo era um Frankenstein, vence em 2021. Então, para alguns, o entendimento é esse: como é que um aditivo pode vencer depois do contrato principal, não é? Então, esse racha jurídico fez com que a SERP continuasse acreditando que o governo ia pagar as coisas que devia, porque os contratos venciam em 2021, o governo não pagou, tá? Então, nós estamos nessa situação, há 6 meses sem nenhum tipo de repasse, os funcionários sem receberem também seus salários há 3, tá? E as PJs sendo dispensadas e não há assim, dia 24 último, o ministro do Turismo, para onde migrou a Secretaria Especial de Cultura,
esteve na Cinemateca fazendo uma reunião com a gestora, com a SERP, tá? Então foi apresentado a Cinemateca, conheceu, o novo subsecretário de Cultura também esteve lá, o Mário Frias. Então houve uma grande reunião e ficamos esperançosos de que haveria um acordo rápido para a emergência que a situação requer. Só que nós já estamos agora, nada, nenhuma resolução foi anunciada, entendeu? Então a gente sabe que existe, por exemplo, por parte do Ministério Público Federal, uma cobrança, tanto da SERP quanto do governo da União, porque é uma responsabilidade tremenda perder um acervo desse, certo? E não só a questão do acervo, a questão de responsabilidade com os trabalhadores também, não é? Porque um acervo não vive sem essas pessoas cuidando dele. Então você tem a parte humana que também não pode ser esquecida de maneira nenhuma, porque não existe um acervo bem cuidado sem pessoas especializadas, trabalhadores que estão ali há anos cuidando desse acervo, né? Então você tem duas frentes aí que tem que ser bem cuidadas e tem que ser tem uma responsabilidade em relação a essas pessoas, né? Estamos aqui, sim, em pânico mesmo, né, com essa situação. A empresa de segurança saindo agora dia 15, se alguém quiser pular o muro e sair com seus rolos de filme do Pagador de Promessas ou do Limite debaixo do braço, de noite vai sair, entendeu? E não é só o acervo público, você tem acervos privados também lá dentro, que a Cinemateca guarda filmes de cineastas que não têm condições de guardar seus negativos em casa, que é uma coisa especial. Então, as pessoas estão preocupadas não só com o patrimônio público, mas também com o seu patrimônio privado que está depositado lá, a sua obra, a obra de uma vida, né? E por exemplo, acervos de produtoras como a Atlântida, Vera Cruz, não é? O próprio Canal 100 de futebol, é a história do Brasil em imagens desde 1897 que está ali. Exato. Vamos falar dessas preciosidades, Eloá. Você falou do Pagador de Promessas, já citou algumas preciosidades que tem na Cinemateca. As pessoas às vezes não têm essa noção, né, dos tesouros guardados ali, né? Então, minha vida como pesquisadora é escavar esses tesouros, né? Então, assim, porque a Cinemateca não é um museu do cinema, nem dos filmes, não é? A Cinemateca, ela tem 3 missões básicas, que é realmente de preservar desses filmes, esses tesouros estarem lá dentro, guardados, restaurar, no caso, porque muitas coisas chegam na Cinemateca mal cuidadas ou deterioradas, e havia equipes especializadas que transformavam esses filmes velhos, deteriorados, e conseguiam fazer com que eles pudessem ser vistos novamente, certo? E a difusão também, porque lá na Cinemateca você tem um auditório maravilhoso de cinema, e, por exemplo, as comunidades perto da Cinemateca levam seus alunos, por exemplo, para assistirem pela primeira vez um filme na vida, numa tela grande, ali na Cinemateca. E, por exemplo, clássicos do cinema que normalmente você não vai ver num cinema de shopping, vamos dizer assim, que só passa um blockbuster, não é? Então você tem numa Cinemateca a chance de você ver filmes que você normalmente não veria num cinema de shopping. Então você tem retrospectivas do cinema nacional, do cinema estrangeiro também, dessas produtoras. Estou tocando a campainha aqui em casa. Então, assim, você tem, por exemplo, um clássico do cinema nacional, O Limite, tá? Que é um filme de 30, e que foi restaurado e que está lá na Cinemateca, que depois virou um cult do cinema, não é? Do Mário Peixoto. Toda a produção da Atlântida, toda a produção da Chanchada, Oscarito, Grande Otelo, está lá na Cinemateca. Os filmes do Glauber Rocha também estão lá na Cinemateca, não só os filmes,
como todo o acervo de Glauber Rocha, cartas, as fotografias dos filmes, e é isso, não só os filmes como roteiros, correspondências entre cineastas, entre críticos de cinema, Jean-Claude Bernardet, Paulo Emílio. Então, assim, é um mundo assim, que não foi e que nem tem como ser totalmente processado. Tá tocando o telefone aí. Telefone. Processado porque não foi digitalizado, tudo não foi digitalizado, certo? Muitas pessoas me perguntam, mas por que você vai para a Cinemateca? Não está tudo digitalizado? Não está tudo no banco de dados? Que a Cinemateca tem uma base de dados maravilhosa que realmente você pode ver muitas coisas da TV Tupi. Eu falo, não, porque a gente tem um passado gigantesco em outros suportes, que são películas, que são Betacans, que são Matiques, e que a gente não teve tempo de digitalizar, de passar para os novos suportes modernos, e que isso despende tempo, muito dinheiro, e depois isso tem que ser catalogado por pessoas especializadas para que isso entre numa base de dados. Então, o trabalho da Cinemateca ele é gigantesco, porque ainda tem essas pessoas que estão fazendo o levantamento da filmografia brasileira, que você entra lá, você tem uma base de todos os filmes já produzidos no Brasil, que é maravilhoso, que você pode pesquisar. Mesmo filmes desaparecidos, você tem a ideia de que aquilo um dia existiu aqui no Brasil, falando de tal assunto, mesmo que tenha sido um filme perdido. Então, isso também é um trabalho que existe lá dentro desses técnicos. Então, assim, ela não é um museu. Por que eu falo? Porque o meu trabalho, ele é exatamente esse. O pesquisador, ele vai lá dentro para pesquisar filmes de família, da TV Tupi de jornalismo, ou mesmo longas, curtas, médias metragens, para que eles se transformem em outros filmes. Então, por exemplo, se eu que fiz um documentário sobre pesquisadora da Tropicália, ou sobre Dominguinhos, ou sobre, ou mesmo, por exemplo, Carandiru, do Babenco, você quer fazer uma reconstituição de época, então ele queria, por exemplo, áudios de rádios de 92, porque a câmera ia passar pelas celas dos prisioneiros e cada prisioneiro ia estar ouvindo uma rádio. Então, assim, esse tipo de coisa também, como esse material é ressignificado. Filme antigo vira filme moderno, certo? Então, um documentário que é feito hoje em dia sobre a Tropicália, ele usa todo aquele passado já produzido, já gravado, de entrevistas, de outros filmes com aquelas pessoas que vão ser ressignificados num novo documentário, num novo filme de ficção, enfim, num museu, no Museu da Língua, num museu, por exemplo, Cais do Sertão de Sergipe, sobre Luiz Gonzaga, que é um museu maravilhoso. Tudo isso vira coisa nova para as pessoas poderem conhecer, curtir. Crianças vão lá e conhecem o Sertão, a obra de Luiz Gonzaga, com materiais tirados da Cinemateca aqui de São Paulo, certo? Então você vê como é maravilhoso a preservação desse material, né? Ele tem muitas finalidades. Exato, é um patrimônio cultural do Brasil, né? Que pode ser perdido por conta, enfim, de toda esse descaso, né, do governo federal, né, Eloá? É tão preocupante isso, né? E a gente, né, recentemente teve uma tragédia do Museu Histórico Nacional do Rio, né? E eu, por exemplo, falo isso muito para as pessoas, porque eu sou carioca e a minha infância, eu muitas vezes fui visitar ali aquele lugar, porque ali em São Cristóvão tinha um parque magnífico na frente, meus pais levavam a gente para conhecer o museu, e depois, como profissional, fui ao museu trabalhar, fazer pesquisas na maravilhosa biblioteca de antropologia que existia lá, sobre indígenas.
E aí hoje, quando eu chego no Rio e vejo um portalzinho, que foi o que sobrou daquilo tudo, eu não gosto nem de falar, porque realmente é arrasante. É arrasante. É como se fosse uma punhalada no coração da gente, ainda mais um historiador, que eu sou historiadora, e né, que eu tenho realmente a dimensão da perda desse patrimônio. Né? Então, assim, e por isso que a gente está engajado como profissional e como cidadão brasileiro nessa luta pela Cinemateca, porque não vamos admitir que isso aconteça com a Cinemateca brasileira. Não vamos admitir. A gente está cobrando o governo, porque é dever do governo, entendeu? É responsabilidade do governo cuidar desse patrimônio público, porque lá estão não só a questão das imagens e desse acervo, você tem um parque tecnológico que foi comprado com dinheiro público. Você tem telecines, você tem equipamentos caríssimos que foram comprados com dinheiro público. Então, é dever desse governo manter isso. Tá? Então, estamos aqui lutando bravamente. Inclusive, a gente vai fazer um outro ato, Marilu, na terça-feira, dia 14. Tá? A gente vou anunciar aqui em primeira edição, vamos fazer um abraçaço na Cinemateca. Tá? E a gente está organizando das 4 às 6. Vai haver uma projeção a laser na fachada da Cinemateca. Vamos fazer um abraço, mantendo o distanciamento, todo mundo de máscara. Não seria nossa vontade estar num ato, nem numa manifestação no meio de uma pandemia, né? Então, muitos de nós temos idade, não deveríamos estar lá, mas o dever como cidadão e como profissional de cinema nos chama a estar lá. E essa luta é nossa. Então, se a gente não tiver, quem vai estar? Ninguém. Então, vamos para lá fazer cumprir nosso dever e chamar as pessoas a atenção para que isso não ocorra uma tragédia como aconteceu com o Museu Histórico Nacional, que é isso que pode acontecer a qualquer momento. Quer dizer, então vocês, historiadores, pesquisadores, os funcionários, é como se fossem assim os médicos e enfermeiros nesse momento, né, da pandemia, que vai socorrer esse paciente que é extremamente especial, né, para o Brasil. Sim, estamos tentando tirar o paciente da UTI. A muita custa, né? Porque a gente está ligando para o médico e ele não vem, né? Ele não vem, não aparece, né? Então está precisando alguém ir lá empurrar ele para vir, porque é isso, né? São recursos vultosos. A Cinemateca precisa realmente, a Cinemateca, o custo dela básico é 13 milhões por ano. Tá? Isso um custo para manter ela assim, voando baixo, vamos dizer, tá? Porque, por exemplo, o MIS de São Paulo, que é um museu da imagem e do som daqui mantido pelo Estado, que tem 1/4 do acervo da Cinemateca, ele recebe 20 milhões do governo. Então, você vê a disparidade, né? E assim, pelo que eu sei, que eu já perguntei para funcionários, para trabalhadores de lá, o ideal seria receber para voltar ao seu auge, a restaurar, a preservar como ela deve. A Cinemateca já foi a 5ª Cinemateca em restauro no mundo, considerada. Então, você vê os equipamentos que ela tinha, os funcionários especializados que ela tinha, para ser uma 5ª Cinemateca no mundo, né? E hoje a gente está nessa situação de penúria, com trabalhadores fazendo uma vaquinha para conseguir pagar suas contas e comer, né? Então realmente o fundo do poço, é o fundo do poço. E a chefia, como é que tá? Quem que está na chefia agora? A chefia é a SERP, certo? É a OS que ainda está lá como chefia,
certo? Porque o governo não sinalizou nada. O que aconteceu? O antigo secretário do audiovisual, que foi demitido agora, né, o Weber Trigueiro, ele, cobrado por vereadores aqui do município de São Paulo, que, aliás, eu acho que estão fazendo um trabalho, vou falar aqui do vereador Natalini, está fazendo um trabalho muito importante, cobrando, através de ofícios, a União e, enfim, o governo, os ministros, a quem de dever. E, ao ser cobrado por ofícios do vereador, ele colocou que a Cinemateca ia ser reincorporada à União, certo? Que ela voltaria a ser, enfim, que os trabalhadores seriam funcionários públicos. Agora, não existe essa possibilidade nesse momento, porque para isso acontecer, a Cinemateca teria que ser fechada, porque esses trabalhadores que estão lá, eles são trabalhadores contratados em regime de CLT ou de PJ por essa OS. Então, se de repente, tá bom, vamos reincorporar, o que vai acontecer? A Cinemateca vai fechar, e o que vai acontecer com ela, não sabemos. E com o seu acervo, também não, porque não haverá pessoas para cuidar de nada disso, né? Inclusive, foi muito estranha a história da Regina Duarte, porque era esse desconhecimento do governo, inclusive do funcionamento das instituições atreladas a ele. Porque como é que você promete um cargo para uma pessoa exonerada de seu governo, sendo que esse cargo não está à disposição dessa pessoa, não é? É isso, a Regina Duarte não poderia ter nenhum cargo dentro da Cinemateca, porque a Cinemateca é administrada pela SERP. Então, eu não posso falar, Marilu, vou te dar um cargo na Ford, se eu não tenho nada com a Ford, entendeu? Não tem nada a ver. Como é que você vai poder prometer um cargo dentro de alguma coisa que você não tem ingerência, né? Quer dizer, a ingerência é você ter um contrato, mas você não é a gestora, né? Eles são autônomos, então é uma loucura tudo isso. E é uma loucura mesmo tudo que acontece, que está acontecendo com a cultura, não é? Esse super Ministério do Turismo que tem dentro dele tudo, desde artesanato indígena, a Funarte, o audiovisual, tudo, no Ministério do Turismo. Isso demonstra o quê? O que pensa do governo? Ele pensa que a cultura veio a passeio, entendeu? O que é isso? O que reflete isso, né? Eu acho que tudo que a gente está vivendo é um reflexo de como esse governo pensa a cultura, não pensa, ele quer que a cultura simplesmente não exista, acabe, porque a cultura é importante para as pessoas. A cultura não é só lazer, gente. Tem muita gente que acha que a cultura é lazer, sabe? Cinema é lazer. Não, essas coisas são importantes para as pessoas refletirem, pensarem, sabe, assim? Então, isso é tudo que esse governo não quer que as pessoas façam, que tenham acesso a nada que possa propiciar pensamentos, reflexões às pessoas. Então, eu acho que isso é uma coisa básica, né? Eu acho que é a base. Daí dá para entender toda essa irresponsabilidade e toda essa falta de interesse que a gente está vendo demonstrado em tudo, né? Exato. Eloá, eu quero agradecer aqui a sua participação. Muito obrigada por essa conversa, por esse momento importante de reflexão, viu? Forte abraço para você, Eloá. Obrigada a todos. Tchau. Falamos aqui, tchau. Falamos aqui com a Eloá Chouzal, ela que é historiadora formada pela USP, pesquisadora do audiovisual e atua na área há mais de 30 anos, é membro da Associação Brasileira de Preservação Audiovisual. Aqui você ouve as notícias que os outros não dão. Jornal Brasil Atual.